nome é Vilmar Ferreira Rangel, sou membro da Academia Campista de Letras desde o ano 2000. O patrono da minha cadeira é Júlio Feijinho. Sei que hoje é dia de saudade pelas ruas da cidade. Deixa o tempo se perder. Saudade assovia uma canção que lacera o coração, a lembrança que devo esquecer. Por mais que eu queira me afastar do encanto, não consigo ir para espanto. Aquela imagem sempre vem me achar. Saudade, meu boêmio vagabundo, vou gritar pra todo mundo, esse amor vai me matar. Pensei que é triste amar quando não deva, muito embora não me atreva, dos meus sonhos tudo confessar. Tiro ao vento a dor que anda comigo, mas lamento amor antigo, sempre volta pra nos maltratar. Saudade, eu só sei esse refrão, não tem jeito, é com razão, que esse amor vai me matar, ora se vai. Saudade, vou morrer pensando nela, jogo os versos na janela de uma casa que não há. Pensei que é triste amar quando não deva, muito embora não me atreva, dos meus sonhos tudo confessar. Tiro ao vento a dor que anda comigo. Obrigado pelo convite, né? Me sinto honrado aqui, cercado por pessoas tão importantes na nossa comunidade. E dizer que eu sou campista quatrocentão, né? Nasci na Rua Barão de Miracema, no meu tempo Rua São Bento, 416. Então, quem passar pela Rua São Bento, quiser saber onde o Vilmar nasceu, eu nasci ali ao lado da vendinha do Amilar, na esquina do Dr. Siqueira, né? 416. A minha infância foi toda ali na Rua São Bento, jogando bola de meia, de vez em quando escapulindo para a Careca do Bador, que era uma área livre, onde hoje é o Hospital dos Plantadores de Cana. E morei na esquina onde hoje é a Rua da Casa da Carne, né? Pelinca com Barão de Miracema. Depois me mudei novamente para a mesma Rua São Bento, onde funcionou até pouco tempo, o Bar Queimadense, né? Vizinho àquela academia de musculação que hoje existe ali. E depois eu fui para a Praça São Salvador, nos altos do antigo Caldo Ideal, onde meus pais moravam, e meu pai e os seus dois irmãos. Ele era proprietário do Caldo Ideal, vizinho à mercearia Rex, da família do Dr. Walter Siqueira. E eu estudei no Colégio Eucarístico quando ainda era na Alberto Torres, dirigido pelo saudoso Padre Rosário. E ali eu senti a primeira grande dor física da minha vida, que foi uma cadeirada que o Padre Rosário me aplicou no dedão do pé. De propósito? Sim, eu era terrível, né? Já era terrível, né? E junto com a criançada e fazendo hoje impensável, bagunça, né? Se qualquer coisa que aconteça nesse sentido com o aluno, é impensável. E ali o Padre Rosário me aplicou uma cadeirada e um dos pés da cadeira me atingiu o dedão do pé, tem marca até hoje. Bom, então dali segui a minha vida. Tem uma passagem importantíssima pelo ginásio. Qual escola? Era o Eucarístico. No mesmo. Eucarístico, tá. E depois eu fui cursar o ginásio no ginásio São Salvador.
E no São Salvador eu tive uma turma maravilhosa. Tivemos professores Que também. já era, São Salvador na é Rua onde é o Formosa. Formosão. Onde é o hoje Formosão, é isso? exatamente. Era considerado um dos grandes, era colégio particular, mas competia em qualidade com o Liceu de Humanidades de Campos. Professores excelentes. E nós tínhamos 2 professores lá que eram emblemáticos. O professor Walter Siqueira, que apesar de ser professor de geografia, ele já tinha aquela vocação imensa pela literatura, foi o presidente do Grêmio Literário Machado de Assis e quem estimulou muitos de nossos colegas de turma a enveredar pelo português, pela literatura, etc. Então eu vou citar aqui, em homenagem aos meus ex-colegas de São Salvador, nomes que acabaram se firmando na sociedade de Campos e um bom número deles também nas letras. Então a nossa turma era o locutor que vos fala, o mais modesto, Renato Aquino, Joel Ferreira Melo, Elmar Martins, Geraldo Machado, Carlos Sá, que é jornalista em São João da Barra, e se esqueci outros nomes aí da nossa época, me perdoe. Mas esses, pelo menos, cultivaram dali por diante um gosto especial pelas letras e pelo jornalismo. Isso se deve a uma pessoa também emblemática chamada Maria Benedita de Jesus Gouveia, Famosa Maria Benedita. que era rigorosíssima. Na época que o educador era, a gente enchia a boca, tinha orgulho, não é isso? Sérgio. Não é verdade? E não é ela... que a gente não desmerecendo os professores educadores de hoje. Exatamente. Mas a educação, o aluno, a relação do aluno com o professor Era de muito respeitosa. Respeito, né? A hierarquia, ela era respeitada, né? Muito diferente do que vem ocorrendo nos dias de hoje. E ela se notabilizou não só pela cultura, pelo que ela passava, transmitia para nós, em termos da gramática principalmente, mas também pelo método. Ela era rigorosa de usar a varinha mesmo, a palmatória. Eu não me lembro da palmatória, mas de expulsar o aluno de sala que não estivesse se comportando ou que não tivesse feito a lição cobrada, isso existia. Bem, Vilmar, você estava falando sobre a sua iniciação na poesia, a sua iniciação no rádio, a sua iniciação no jornal. A gente quer ouvir um pouco disso aí. Então, no ginásio municipal, a gente naturalmente era provocado, né, para revelar a sua vocação, uns para a música, outros para a literatura, etc. E eu me sentia ali realmente motivado a iniciar nas letras. E os primeiros versos foram publicados em A Notícia, mas de péssima qualidade, né? Mas como já havia adquirido o hábito da leitura, eu fui me norteando pelos autores, principalmente os brasileiros, tanto de ficção quanto de poesia, enfim. E já em 1953 tive a ousadia de publicar o meu primeiro livro de poesia. Chamava-se Distâncias, foi editado em Mimoso do Sul, porque eu tinha uma namorada lá, e o pai da namorada era amigo do dono da gráfica e saiu de graça o livro. Só que eu não gostava do meu nome, Sérgio, e adotei um pseudônimo de Lúcio Rangel. Eu tenho até hoje as críticas que saíram a respeito. Hoje não se tem mais crítica literária em Campos, né? Mas na época, na década de 50, tínhamos, e foi bem recebida a obra, naturalmente com a condescendência, né, dos críticos literários e jornalistas para um poeta que era muito jovem. Eu tinha apenas 16 para 17 anos. Mas, curiosamente, Cristina, e cronologicamente, foi o primeiro livro de poesia moderna em Campos. Porque no ano seguinte, 1954, fundou-se o Clube de Poesia de Campos. E eu, com 17 anos, fui convidado para ser fundador, junto com os mais velhos. Você foi pioneiro, realmente, na poesia moderna em Campos. Nesse ano seguinte, Mário Newton Filho, que foi o primeiro presidente do clube, publica o livro dele, que era uma caixinha com páginas soltas ali dentro, e que realmente, em nível literário, me colocava no chinelo, evidentemente. Mas eu tenho esse orgulho de ter pertencido a uma organização chamada Clube de Poesia de Campos, que revolucionou não só a poesia, mas a literatura em Campos.
O clube ganhou uma repercussão nacional. Publicamos uma revista também muito importante com o título de Horizonte 22. Quais eram E esse 22 em membros? homenagem à Semana de Arte A Moderna. Semana de Arte Moderna. 22. 22. Pois E não. quais eram os membros desse clube? Olha, Mário Newton Filho, que era o grande líder nosso, ele teve um colégio primário ali na Alberto Torres, em frente onde hoje é aquela entrada para a Igreja Universal, antiga residência do Carvalhido em frente. Muito bem, ele teve esse colégio, lá eu conheci minha mulher, professora lá, e Genaro de Vasconcelos, Antônio Barcelos Sobral, Adolfo Sveiter, Lourdes Júdice, esses são os grandes nomes na época que cultivavam a poesia moderna. A poesia moderna chegou a Campos com mais de 30 anos de atraso. Para você ver como Isso que foi nós éramos tradicionalistas Bairristas, aqui, né? Foi no É, início conservadores, dos anos Ou 50. conservadores, é. E daí, graças a Deus, a gente foi seguindo. Eu tinha uma correspondência com Amaro Prata Tavares. Quem não se lembra de Prata Tavares? Imensa saudade. Verdade? Antes mesmo da fundação do clube, nós já nos correspondíamos, porque eu fiz o terceiro ano científico no Rio e durante um ano inteiro do terceiro ano científico eu fui hóspede de Prata Tavares, que era amigo da minha família em Campos. E lá, com o nascimento de Ana Lúcia Tavares, eu me tornei o padrinho de Ana Lúcia. Como era a sua atuação em rádio? Você fazia que tipo de programa? Tudo que você possa imaginar. Eu só não trabalhava na Só técnica. esportiva, não? Só não era o Não, operador. não, de só não áudio. era operador, Não é? mas eu fui noticiarista, redator noticiarista, repórter. Rádio novela? Não tinha, só a Rádio Cultura que tinha, mas na difusora não. Né? Então eu fui redator de programas, de noticiários, eu fui locutor comercial também, criei uns programas bastante diferentes para o rádio da época e foi uma escola fantástica. E aí ingressei, fui chamado para a prefeitura, trabalhei com 3 prefeitos, né? Primeiro Rockefeller. Deixa eu te falar, outra curiosidade. Você trabalhou com Rockefeller, com Zezé Barbosa e com Carlinhos Peçanha. Carlinhos Com Peçanha. esses 3 prefeitos. Isso. E dessas suas 3 experiências, você teve alguma que se destacou mais? Você gostou mais de trabalhar com um do que com o outro? É interessante. Quais são o jeito de cada um? Como A é sua pergunta qual foi a sua melhor é experiência? muito adequada. Eu acho que as 3 experiências foram muito positivas. Embora eu nunca quisesse me tornar um político, né? Disputar cargo, etc. Por que não? Talvez pela minha vocação mais ligada às À artes, à literatura. letras e tal. E a política já desde aquela época tinha suas artimanhas, alguns métodos com os quais eu não concordava muito. Eu já Mas- previa essas coisas. Mas você chegou a ser filiado a algum partido? Gilmar? Não. Qual das 3 experiências te enriqueceu mais? Não sei se poderia classificar dessa forma. Pois não. Qual a- Bom, com o Rockefeller eu fui chefe de gabinete, criei o Serviço de Relações Públicas, tive a oportunidade de prestar um bom serviço, conviver com pessoas muito interessantes, né? Aprendi muito em termos de administração, principalmente da arte da política. Depois Zezé Barbosa, que era um dos meus padrinhos de casamento, logo sucedendo a Rockefeller, me convidou para ser diretor do Departamento de Turismo. Fui o primeiro diretor do Departamento de Turismo em Campos, com a reforma administrativa a nível federal. E aí tive a oportunidade de fazer 2 carnavais maravilhosos para Campos, 2 festas de São Salvador que entraram para a história. Isso tudo é registrado na imprensa, eu guardo esses recortes todos, eu sou meio metódico nessas coisas. E Zezé era uma outra personalidade, mas também com uma vocação política fantástica, um grande mediador, né? Um grande conciliador. E com Zezé eu tive a oportunidade de fazer bons trabalhos. Me desliguei do trabalho dele por outros motivos que aqui não cabe mencionar. E o período de Carlinhos Peçanha foi muito breve, porque ele foi presidente da Câmara e assumiu a prefeitura em razão de afastamento como interino. E aí aconteceu uma coisa. Só vamos rememorar aqui. Em função do afastamento de que... Zezé para ser candidato. Zezé saiu para ser candidato, ele era o vice de Zezé. Era o presidente ele era da presidente Câmara. da Câmara. Alguém era vice E não assumiu. não assumiu. Eu não me lembro agora exatamente o que aconteceu. Ah, bem. Ou foram um outro motivo qualquer.
Mas ainda era secretário de Educação o professor Walter Siqueira, tá? E Walter, como secretário de Educação, foi o diretor do ginásio municipal, criado no governo Rockefeller. E eu fui, então, solicitado a fazer um curso no MEC para me transformar no primeiro secretário do ginásio municipal, hoje, Colégio 29 de Maio, certo? Então, foi uma outra experiência. Eu me afastei do cargo que eu tinha, né, junto mais ao prefeito, para servir ao professor Walter Siqueira nessa condição do ginásio municipal. Todas as experiências maravilhosas. As pessoas confundem até muito. Mas você não falou Walter ainda. Siqueira. Você gostou mais de trabalhar com um do que com o outro? Ou... Não, eu não vou ser aqui... Um era mais brincalhão, era mais descontraído, um te relaxava mais, outro não. Com o Carlinhos Peçanha, o meu relacionamento era muito escasso, porque eu me reportava diretamente a Walter, que era o secretário de Educação. Perfeito. Então, o meu relacionamento com ele era muito formal e casual. Zezé era uma pessoa, digamos assim, um pouco mais centrada no cargo dele, né? Tem até algumas lendas que contam a respeito do modo dele de administrar, a história da cadeira, do interlocutor. Colocar a cadeira, né? Para falar com ele, não tinha cadeira para se sentar, ele depois vai confirmar, eu vou me desmentir. Dizem que O afilhado aqui vai ficar mal na história. Rockefeller já tinha um espírito mais aberto, era mais brincalhão, gozador, enfim, mas todas as experiências foram positivas. Agora me conta aqui, que a gente estava conversando agora nos bastidores, a respeito do Prata. Tem uma história interessante que você estava contando para a gente. Eu queria que o telespectador soubesse também dessa história. Muito interessante. O Prata, quando veio para Campos, ele foi ser meu sócio no Botequim. E eu já trabalhava na Difusora, onde fazia vários programas. Um desses programas chamava-se... Você conciliava o Botequim com a Difusora? E depois que comecei nos Correios... A vontade de casar era muito grande. A vontade de casar. Depois você estava objetivando casar, né? E depois que eu fui para os Correios, eu continuei no gabinete e na Difusora. Coitada da minha mulher. Você sempre andou muito a pé, né, Vilmar? Bicicleta. Bicicleta? Mas aí conta, aí Prata. Bom, aí o Prata veio para Campos e dividiu comigo os horários no bar e tinha o programa Crônica da Tarde, que era patrocinado na Difusora, 1h da tarde, diária de segunda a sábado, um patrocínio. Então eu tenho a minha primeira crise de cálculo renal, né? E tive que me afastar, porque é uma dor terrível, e recebo a visita do Andral Tavares, um dos diretores da rádio, dizendo: Vilmar, eu vim te fazer uma visita, como é que está você e tal, mas o que me traz aqui também é uma grande preocupação, como é que vai ficar a Crônica da Tarde? Nós não vamos poder ficar repetindo crônicas já irradiadas, de mês atrás, etc., e a coisa é patrocinada. Eu falei: olha, eu tenho uma solução. O meu compadre, Prata Tavares, que escreve divinamente, melhor do que eu, tenho certeza, ele pode me substituir até eu ficar bom e tal. Tudo bem, manda ele conversar comigo. Quando o Andral ia saindo, ele disse: tem um detalhe. Falei para o Andral: ele não bate a máquina. Não existia computador, né? Não bate a máquina. Aí Andral volta: mas o que é isso? Você está me gozando? Está me gozando? Não, pode ficar tranquilo. O Prata tem uma caligrafia excelente, melhor do que as letras da máquina datilográfica. Você pode ficar tranquilo. Aí o Andral saiu meio desconfiado, mas contratou o Prata ficou lá 1 mês e meio, 2 meses até eu voltar, e foi um sucesso realmente. Ele era muito caprichoso, muito talentoso. Escreve muito bem, escrevia muito bem. Né? E daí eu voltei, ele continuou na Difusora, e dali ele foi galgando outros cargos na imprensa e foi chamado por Zezé Barbosa para ser assessor de comunicação, assessor de imprensa na época e tal. E aí ele deslanchou a carreira dele, se notabilizou nas letras, foi um dos maiores poetas que Campos já teve também, cronista, contista de mão cheia. Muito, muito bom. Então, quando os jornalistas encontravam com o Prata e iam fazer uma entrevista com ele sobre a carreira dele, perguntavam: como é que você veio para Campos, como é que você começou na imprensa, nas letras e tal? E ele então respondeu: foi uma questão de cálculo. Aí o jornalista não sabia o que ele queria dizer. Mas como você fez calculadamente? Matemática aí, né? Não entrava física ou matemática. Você fez isso calculadamente? Não, uma questão de cálculo. É que meu compadre, o Vilmar, teve uma crise de cálculo renal. E eu fui substituir. Deixa eu te perguntar, você tem filhos, Vilmar?
Tenho um filho, Rodrigo. Eu queria perguntar, porque às vezes as pessoas... Você é uma pessoa realizada, bem casado, 50 anos, conforme você falou, tem um filho já adulto. Nora, duas netas. Nora, duas etc. netas, enfim. E você ainda alimenta sonhos na sua vida? Ah, que seria de mim sem os sonhos. Sempre, a vida inteira foi de sonhos. Sonhos de natureza espiritual, material, familiar, enfim, tudo. Eu tenho uma frustração, você não me perguntou, mas antes que o programa termine, eu vou dizer. Nós temos mais um bloco. Então vou deixar Pode falar, fica à vontade. A frustração é o seguinte, eu adoro música, Cristina sabe que a minha família toda, por parte de mãe, toda ela é musical e foi musical. E eu cheguei a tocar piano, né? Mas abandonei por algum motivo que não me lembro, mas não sei se é porque eu achei muito chato. Tentei aprender a tocar violão, também não aguentei, mas tenho assim um gosto musical apurado e sei identificar quando alguém desafina, quando alguém sai do ritmo, qual é o gênero musical, entendeu? Então a frustração é essa, é não ter seguido uma atividade musical efetivamente. Você teve Qual a sua preferência? Isso. Qual a sua A minha preferência? preferência musical é bossa nova. Bossa Nova. Eu não vou dizer que eu sou um catedrático em bossa nova, mas sou um estudioso permanente E da você, bossa nova. como estudioso e como um crítico, o que você acha do funk, do axé, dessas Você podia me novas- poupar dessa. Deixa eu te perguntar uma curiosidade, porque aqui o Avesso do Avesso também essa é a proposta. Eu queria saber a vida de Vilmar Rangel no dia a dia. Você acorda cedo, você lê, você vê televisão, você ouve rádio, e claro, trabalha, e a sua atividade diária. Como é que é o seu dia a dia? Você disse uma coisa muito interessante, que eu me lembro de ter encontrado você várias vezes de bicicleta. Eu lembro que ele usava Você muito pratica bicicleta. esporte? Não, essa é outra frustração minha. O trabalho não me deixa, não tenho tempo para nada. Eu tenho 2 aposentadorias, não sou rico, evidentemente, mas sou aposentado 2 vezes, mas não consigo deixar de trabalhar. Não só porque gosto de trabalhar, mas que sou muito Você acorda solicitado. cedo, Vilmar? 6h30, 7 horas no Lê máximo. diariamente? Leio Como é que- diariamente, não muito livros, por falta de tempo, mas leio muito revista, jornal. Gosta da internet? Já está Eu habituado? pratico por necessidade, mas não sigo blogs, não tenho meu blog. Ouve rádio? Ouço muito rádio, principalmente no carro. TV, eu O que estou às você vezes gosta da televisão? almoçando, eu estou vendo os telejornais indispensáveis. Telejornais. E à noite, que tem um pouco mais de tempo, pela via cabo, né? A gente vai procurando alguns programas, não são Gosta de muitos. novela? Porque outro dia eu estava falando aqui interessante. que tem muito homem que tem preconceito e tem vergonha. Ah, Não. sabe tudo da novela, mas diz que não gosta de ver. Noveleiro eu não sou, mas eu tenho Quando tem sempre... tempo eu vejo também. Sempre um pouquinho ali, sei como é que está andando a trama e tudo mais, mas não por acompanhar uma história propriamente, mas para observar o lado técnico da novela, o Por falar em desempenho técnico, qual a de sua opinião atores. sobre Big Brother? Eu acho ruim para a formação do povo. Eu acho muita vulgaridade. Parabéns. E acho pior ainda, uma exploração da credulidade e da ingenuidade do povo. Porque o que aquela emissora fatura em telefonemas, em patrocínios, é uma coisa assim inimaginável. E nós brasileiros, inocentemente, ingenuamente, estamos enchendo os cofres lá do pessoal. E a vulgaridade campeia. Você vê que o que predomina ali é a conquista, é o sexo, é a traição, é a intriga. Eu acho que nada disso constrói. É uma perda de tempo da pessoa estar ali de frente da televisão e está se emburrecendo. Mais recente, eu costumo dizer que eu me procurando vergastar os moinhos de vento, né? É um pouco de sonho, mas quem sabe um dia alguém vai se dar conta da necessidade que a cidade está tendo de impedir que desapareçam e sejam destruídos os monumentos da cidade, como, por exemplo, o monumento em homenagem ao pracinha campista, ao expedicionário, soldado campista que lutou na Segunda Guerra Mundial. Aquela obra que é belíssima, é de um escultor campista, e pouca gente sabe disso, chama-se Modestino Canto, aquele soldado com aquela fada, numa posição, um passo vigoroso. É lindíssimo aquilo. Como é lindo Já foi também. referência, inclusive. Exatamente. Né? Referência.
Inclusive, o pedestal que sustenta a estátua, ele também é moderno, ele tem uma inclinação muito bonita, né? Muito delicada também. E ali estão os restos mortais do soldado campista que lutou na Guerra do Paraguai e que dá nome ao batalhão de infantaria lá de Guarulhos, Manuel Teodoro. Os restos mortais dele estavam na antiga catedral e foram trasladados para o monumento ali embaixo, no dia da inauguração desse monumento em 1947. E ali em volta havia placas de bronze com o nome dos soldados campistas falecidos na Itália. Na Segunda Guerra. Na Segunda Guerra. Por obra e graça de uma reforma na Praça São Salvador, discutível, essas placas de bronze foram retiradas e quando foi se restabelecer a base do monumento, esses nomes ressurgiram em letras de bronze em cima de granito. Só que não havia mais a proteção ao monumento que havia antes. Perfeito. Antes tinha as havia correntes, né? Exatamente, aquelas coluninhas de concreto. de ferro, eram de ferro, com correntes, um jardim em volta, então o público apreciava aquilo a uma distância respeitável. Não havia vandalismo. E nós estamos na era do skate. Então, a atual base do monumento é rampa de skate. E as letras já estão se soltando todas. Você não consegue ler um nome mais de Pracinha Morto. Se alguém não tomar uma providência, é mais um detalhe da nossa memória que vai embora. Como vai embora também o obelisco na Avenida 15 de Novembro. Foram raspadas 3 faces do obelisco que contavam a história. Temos 1 minuto para fechar o Pois não. A história do primeiro saneamento e urbanização de Campos é aquele monumento em homenagem a isso. Rasparam 3 lados e deixaram um lado só. Quem vai restabelecer os outros 3 lados? Eu tenho isso guardado para quem quiser restabelecer aquela região. O poder público, Existem outros. Professor Águio de Campos Soares, que é uma pessoa sensível, tem certeza, se estiver nos ouvindo, nos dando essa honra, né, com certeza vai estar chamando o Vilmar Rangel para agilizar essa operação, né, de salvamento. Eu tenho tido contato com ele, tenho tido contato. Vilmar, sucintamente, seu aplauso e sua vaia. Olha, o meu aplauso vai para a classe artística e literária de Campos, pelo esforço que desenvolve, pela incompreensão que às vezes enfrenta de setores da nossa sociedade, mas que está aí lutando para mostrar o seu trabalho, a sua arte. Esse é o meu aplauso. E a sua vaia? A minha vaia vai exatamente para a insensibilidade, né? Não só dos governantes, mas também do próprio povo, em não querer conhecer e defender a sua história. A gente espera que isso daqui por diante seja revertido e a gente possa dar valor aos vultos e aos fatos da nossa terra.